Olá, há muito tempo que não gravo uma mensagem aos amigos de trincheira, compatriotas que lutam ao meu lado, ao lado da direita. Sem estrutura, sem dinheiro para o investimento, para conseguir montar uma estrutura razoável, a menos amadora possível, envolvido com a minha advocacia militante, da qual sobrevivo com muito orgulho. Mas hoje eu não podia me ausentar. Ontem, um deputado federal com mandato foi condenado pela ditadura de toga. Daniel Silveira, deputado federal com mandato, foi condenado a mais de 8 anos de prisão e multa de R$ 212 mil. Crime, emitiu opinião. Crime, falou mal dos ministros do STF. Um absurdo, um precedente extremamente perigoso, já que a esquerda critica tanto a famosa extrema-direita. O STF passou todos os limites. Não existe mais extremo para o STF. Afinal, o STF é o próprio extremo do Brasil. Nós já contávamos com 9 votos. Mas nós não esperávamos o voto do terrivelmente evangélico André Mendonça. Mas que sirva de lição ao meu presidente, ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Presidente, ontem o ministro André Mendonça, que se não fosse o senhor jamais conseguiria chegar ao cargo, foi maleficamente evangélico. Sabe por quê, presidente? Com todo respeito aos irmãos cristãos, evangélico é o católico praticante fiel à Santa Igreja Católica. Essa sim é a igreja que prega de verdade o Evangelho de Cristo. Os outros são protestantes. Não estou me referindo à igreja comandada pela CNBB. Esta igreja com I minúsculo, porque a CNBB é vermelha. Essa situação de evangélico, esse termo evangélico foi criado lá na década de 80 por um marqueteiro famoso, contratado por alguns irmãos protestantes que lideravam o movimento na década de 80 e que foram seduzidos pelo marqueteiro para mudar a nomenclatura, para assim deixar de ser protestante e ser chamado evangélico, para atrair mais fiéis de fé fraca para o lado do protestantismo. O ministro André Mendonça ontem foi malévolo, não para apenas o deputado Daniel Silveira. Ele foi malévolo para o Brasil, para a democracia e para o Estado Democrático de Direito. Isso ainda existe, Estado Democrático de Direito. Até dias atrás, eu contava e cantava vitória em 2022. Mas depois, refletindo melhor, analisando a situação, eu tenho medo. A esquerda, como eu sempre chamo, é sanguinária. Passou a ser incendiária quando pôs fogo na Amazônia. Virulenta quando defendeu com exacerbação essa tal pandemia,
essa mentira da Covid-19, que matou muita gente, inclusive parentes meus. Malévola, doença vermelha. Mas daí falar em pandemia, com esse número de mortos frente ao número de infectados, eu acho que de fato não se enquadra no termo, no vocábulo de pandemia. Tudo bem, ainda vivemos o famoso tempo pandêmico. A esquerda é sanguinária, virulenta, incendiária e capaz de tudo. Um dos seus líderes já disse que não se trata de ganhar a eleição, se trata de tomar o poder. Nós temos no TSE, ainda hoje, o ministro Barroso, que dias atrás em Boston, nos Estados Unidos, manifestou de forma criminosa. Nós teremos durante as eleições a dupla Fachin Alexandre de Moraes Fachin. Alexandre de Moraes, relator de um inquérito totalmente inconstitucional, que deturpa o regimento interno do STF e que ninguém conseguiu barrar até agora. Voltando ao ministro André Mendonça, de voto raso, de pouco conhecimento jurídico, ele aparentemente se vendeu ao sistema, ele se entregou ao sistema. Ou caiu a máscara do ministro André Mendonça? Presidente, fique esperto, fique atento, seja mais vigilante. Afinal, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Louvo aqui o ministro Cássio Nunes, indicado, segundo dizem, pelo Centrão. Mas, até aqui, o mais consciente ministro dessa leva de ministros do STF. Um voto inteligente, complexo, profundo, uma verdadeira aula de direito com D maiúsculo. Ministro André Mendonça carregará essa mancha, essa nódoa, essa mácula para o resto da vida. Ele vai ficar lá até completar 75 anos. Mas provado está, presidente Bolsonaro, meu presidente Bolsonaro, que o ministro André Mendonça não é tão evangélico assim como o senhor imaginava que ele fosse. Uma lástima. Anseio que, ao ser reeleito, com a oportunidade de nomear mais 2 ministros para o STF, que o senhor então nomeie um terrivelmente católico. Melhor dizendo, um abençoado católico. Um fiel católico praticante. Para aí sim começar a balancear aquele plenário. Vamos falar mais um pouco sobre o STF? Veja só. O deputado Daniel Silveira foi condenado a 8 anos, 212 mil reais de multa. Um absurdo. Perdeu os direitos políticos, perdeu o mandato. Vai recorrer a quem? Foi julgado no STF. Ponto. O seu advogado, não sei o nome, mas aqui eu quero cumprimentar o nobre colega, o corajoso colega, o estudioso colega. Foi multado pelo Alexandre de Moraes por recursos em excesso, por dificultar o processo, a marcha processual. Só que a defesa do ex-presidiário, ainda criminoso Lula, ao longo desse tempo,
interpôs mais de 400 recursos. E dias atrás, o ministro Gilmar Mendes se emocionou com o trabalho da defesa do ex-presidiário, ainda criminoso, Luiz Inácio Lula da Silva, a quem eu chamo de Lularápio. Ora, nem tanto 2 pesos e 2 medidas assim, quantos pesos e quantas medidas há na balança vermelha da esquerda que impera na justiça brasileira? Até quando viveremos essa angústia, essa incerteza, essa insegurança jurídica? Para onde caminha o povo brasileiro, que só tem em Jair Messias Bolsonaro o fio da esperança, a réstia da esperança, o último bastião da liberdade no Ocidente, que não pode confiar sequer nas Forças Armadas, já que, em minha opinião, o Exército aprendeu a conviver com comunistas? Quantos são os generais esquerdistas no Exército brasileiro? Novamente eu pergunto, aonde esteve o Exército brasileiro durante os governos de esquerda? Durante o Mensalão, o Petrolão? A compra da reeleição do comunista Fernando Henrique Cardoso? O que podemos fazer? A solução, caros amigos, companheiros de trincheira: rezar, jejuar, penitência, segurar e confiar no Rosário, no Santo Rosário, pedir a intercessão da Virgem Maria, colocando Jesus acima de tudo. Só a nossa fé verdadeira, seja ela católica ou protestante, só a nossa fé pode salvar o Brasil. Devemos rezar, orar, jejuar, nos penitenciar todos os dias. Todos os dias. E pedindo proteção para este homem aqui. Porque a sua vida corre perigo. O perigo de morte do presidente Bolsonaro é constante. Por fim, eu quero dizer que a situação humilhante do deputado Daniel Silveira passa pelo relatório vergonhoso da deputada federal por Goiás, Magda Mofato. Que vergonha, deputada. Eu que sempre apoiei a senhora, mas desde então deixei de apoiá-la. E faço críticas veementes à sua conduta. Uma lástima. Rezemos, amigos de trincheira. É o que nos resta. Fiquem com Deus. Deus acima de tudo. Deus acima de tudo. Um grande abraço.